Senhor, meu Deus e Pai, muito obrigado, Senhor, por esse momento. Que o Senhor venha falar conosco. Guarda a nossa família, ó Pai amado. Que o Senhor venha nos resguardar, Senhor. Traga paz ao nosso coração, à nossa mente. Repreende, Senhor, todo levante, ó Deus, em nome do Senhor Jesus. Tudo aquilo, ó Pai, que aconteceu há poucas horas atrás, alguns minutos, segundos, ó Pai, ao ponto de nós chegarmos aqui para esse compromisso hoje com o Senhor. Nós estamos levantando aqui, ó Pai, um culto para adentrar aos lares, ó Deus. Que o Senhor possa estar abençoando as palavras que vão sair da boca da pastora. Que sejam palavras com poder, autoridade, ó Pai, unção. Que vidas sejam transformadas. Ministros de louvores venham se despertar. Aqueles que estavam parados, aqueles que estavam, Senhor, fracos na fé, desanimados, pensando em largar tudo, ó Deus, venham assistir, venham ser tocados por Ti, ó Pai, nesse momento. Que o Senhor conduza a Tua serva, ó Pai querido, para que fale aquilo que é necessário, ó Pai, para nós ouvirmos. Que o Senhor venha mover nesse momento aqui no nosso meio, ó Pai, seja conosco, Senhor, nesse momento de comunhão, ó Pai querido, em nome do Senhor Jesus, amém. Amém. A paz do Senhor Jesus, meus irmãos, que Deus abençoe a todos. Estamos aqui para mais um episódio da nossa série sobre os departamentos da igreja. E hoje nós vamos falar sobre o departamento de louvor. E nós contamos aqui hoje com a participação da pastora Thaís. Ela que vai falar um pouco para nós aqui de como funciona, como que Deus passa para ela através do Espírito Santo, direcionamento. Ela vai compartilhar conosco aqui um pouco do seu conhecimento. Então, como já é de costume, eu peço para que você pegue aí o seu papel, a sua caneta, a sua Bíblia e venha participar conosco desse episódio, porque eu creio que vai ter coisas aqui edificantes e vai somar para a sua vida. Então, sem demoras, Pai do Senhor Jesus, pastora Thaís, paz do Senhor. Seja bem-vinda aqui ao podcast Somos Um. Fala um pouquinho, puxa um pouquinho o microfone aqui, ó, pra perto. Isso aí, pode levantar o braço dele aqui assim, ó. Aí, ó, puxa assim mais perto aqui, ó. Aí, ó, o pessoal te ouvir bem. Amém. Pastora, fala um pouquinho pra nós, como que foi a sua chegada até a Cristo, a igreja onde a senhora congrega. Fica à vontade, que agora esse espaço é todo seu. Amém. Primeiro quero agradecer o convite, né? Amém, muito obrigada. obrigado. E que seja um canal de bênção na vida de todos que estão assistindo hoje. Bom, eu tive um privilégio de nascer num lar cristão. Olha que bênção. Então, graças a Deus, eu já cresci conhecendo a palavra de Deus. Fui ensinada no caminho, né? Então, isso fez toda a diferença na minha vida. E eu me lembro, quando criança ainda, de estar com os meus pais, cultuando o Senhor, aprendendo. Passei por vários departamentos da igreja. Muitos, experimentada ali nos vários departamentos. Eu acredito que todo mundo que já nasceu em berço cristão já experimentou um pouquinho disso, né? Já pulou um pouquinho de cada lugar, já conhece um pouquinho cada departamento. Então, eu já participei de ministério de dança, já dei aula na escolinha, já participei do ministério de louvor, já saí, já voltei, né? Momentos que o Senhor preparou para estar e para deixar. Sim. E eu me lembro de ainda criança, servindo ao Senhor, ainda muito pequeno, já cantando. Olha. Então, eu não me lembro, assim, de ter uma idade que eu comecei. Desde que eu me lembro, eu já estava louvava a Deus. Já. Olha que bênção. Desde pequena. E, assim, a primeira experiência que eu me lembro de estar louvando ao Senhor foi por volta, assim, de 5, 6 anos. Eu tinha meu CDzinho. A minha tia ainda tinha, né, os mais novos não vão conhecer, mas ainda tinha aquele sonzinho que a gente colocava no nosso CD. E ali a gente, né, treinava, a gente orava, a gente ministrava. E eu me lembro ainda pequena da gente orando ali, cantando e ensaiando os nossos playbacks para poder cantar no E quem que você gostava de ouvir? Eram infantis, né? Então eu ouvia muito Diante do Trono, infantil, Aldacélia não, me fugiu o nome dela agora. Cristina Mel. Me lembro também de cantar os delas. E alguns de fogo, né? Os pentecostais também. Não pode faltar, Não podia faltar, né? Já estava no sangue. Né? Quando eu era criança, nós cultuávamos numa igreja que era pentecostal. Depois, quando cresci um pouquinho, nós fomos para Batista. E ali, na verdade, foi a minha base mais sólida de evangelho, porque foi a idade que eu já entendia mais. Sim, na Batista. Na Batista. Entendi. Ali foi onde eu aprendi, na IBD, que a gente fazia. Ali foi onde eu construí meu conhecimento bíblico, né? Me deu muita base para o que eu já vivo hoje. Olha que bênção. Então, você começou ali no grupo pentecostal. E aí, sim, já na fase de adolescência, mais ou menos, você já foi para Batista? Não, eu acredito que por volta de uns 8 anos. Tá vendo? É criança ainda. Por volta dessa idade. Aí fiquei lá até os 13, 14. E hoje está congregando qual igreja? Hoje eu sou da Igreja Apostólica da Glória de Deus, né? E já estou lá quase 10 anos. Quase 10 anos? Desde a fundação. Fala pro pessoal o endereço, os dias de culto, para eles estarem indo lá, participar com vocês. Olha, nossa igreja, ela fica localizada na Rua Palestina, número 2951, no bairro Eldorado, aqui em São José do Rio Preto. Né? Nós temos culto nas quarta-feiras, às 20 horas, e nos domingos, às 19. E desde já, você é nosso convidado para estar lá. Amém. Aí é bom. Você tá ouvindo, né, pessoal? Já pega aí, anota o endereço para vocês indo lá participar. E hoje a pastora está aqui para falar para nós um pouco sobre o departamento de louvor. Hoje você está à frente do departamento de louvor, na igreja onde você congrega. Sim. E como que está sendo esse trabalho? Quanto tempo você está na frente desse departamento? Olha,
eu não sou a líder do Ministério de Louvor lá da nossa igreja, né? Eu sou a líder, na verdade, é a apóstola Marta, né? Que ela que lidera todas as equipes, todos os ministérios. Mas ali como ajudante, como alguém que está ali para servir, eu já estou desde a fundação, né? Porque desde o outro ministério onde ela estava, né? Eu já estava lá com ela. Então, já sou do louvor com ela ali já quase 15 anos. É. E nessa igreja, quase 10, né? Nós vamos fazer 10 anos em fevereiro. E já tive muitas experiências também ali com o Senhor, né? Ali que eu tive muito crescimento, maturidade espiritual, para entender realmente o que significa o ministério de louvor, né? E voltando um pouquinho lá na minha infância, nessa época que eu ensaiava os meus playbacks, que eu cantava ainda nessa igreja pentecostal, foi ali que eu tive assim, a minha primeira experiência espiritual muito forte com Deus, na questão do louvor. É. Foi muito traumática para mim, porque foi uma guerra espiritual que eu passei. Olha. Ainda criança, eu não tinha nenhum discernimento para isso, né? A minha mãe, graças a Deus, uma mulher de muita sabedoria, ela começou a buscar em Deus uma resposta para o que estava acontecendo. Sim. Porque eu tinha pesadelos constantes. Meu Deus. E eu sonhava com o inferno, eu sonhava com demônios, eu via coisas se movendo no quarto, eu via cobras andando na parede. E como criança ali, eu gritava no meio da madrugada, eu queria dormir com os meus pais, eu não queria dormir sozinha, eu tinha medo. E eu me lembro que chegou uma fase que já tinha ido pastor orar na minha casa, já tinha ido presbíteros, né, irmãos orando por mim, meu avô presbítero também, meu avô por parte de pai, ele, né, sobre aquela palavra que fala na Bíblia, né, que os presbíteros ungiriam, seriam curados, né, ele orava, parte da unção. Ele orava, ele ministrava sobre a minha vida, os meus pais, mas eu não tinha fim, durou, eu não me lembro assim ao certo, mas eu acredito que durou mais de meses. Olha. E era uma perturbação muito terrível. E eu me lembro que, com a minha cabecinha infantil, eu ficava ali com os olhos fechados à noite. Eu falava, eu preciso pensar no céu, eu preciso pensar em Deus, o Senhor vai me ajudar. Olha. E aí, quando eu abri os olhos, eu via cobras andando pela parede, eu via as coisas se movendo, não tinha paz. Sim. E sempre no período da noite. E aí não dava pra você discernir, né? Criança, estava tendo essas visões e como agir, mas graças a Deus sua mãe estava ali junto, buscando da parte do Senhor, junto com vocês. E como que veio finalizar esse período? Depois de muita oração dela, né, teve um certo dia que num desses pesadelos eu fui até o quarto dela e pedi para dormir ali. Como a cama era muito pequena para caber todo mundo, ela deixou eu dormindo com meu pai e ela foi dormir na minha cama. E ela conta que ela ajoelhou aos pés da minha cama e ali ela fez uma oração para que o Senhor revelasse o que estava acontecendo. E ali, quando ela estava orando, o Senhor mostrou para ela 2 cobras que se enrolavam nos meus pés enquanto eu dormia. Olha. E claramente, né, era uma tentativa de Satanás para paralisar aquilo que o Senhor já tinha na minha vida. Eu não entendia, né, que era um chamado, que era um ministério que o Senhor tinha para mim, que era algo que o Senhor já tinha me chamado para fazer. Eu não tinha esse discernimento. Mas a minha mãe, buscando no Senhor, ela conseguiu naquela noite repreender aquele mal, né? Porque quando o Senhor joga a luz é porque Ele está quebrando, Ele está desfazendo a obra do maligno. Sim. E ela orou e nunca mais eu tive nenhum pesadelo. Aleluia. Mas eu tinha ficado traumatizada. E depois disso eu parei de cantar. Depois que passou... Aí você parou de louvar? Eu parei, assim, na igreja. Sim. Em casa, eu sempre gostei. Em casa, tinha lá seus momentos, pegava o CD, colocava, ouvia, mas na igreja você parou? Tinha minha liberdade em casa, mas na igreja eu associava que se eu voltasse a cantar... Ah, entendi. Eu voltaria a ter os pesadelos. O inimigo conseguiu ali, de alguma maneira, me intimidar. Sim. E ali foi vários anos ali, o Senhor tratando comigo, até que eu consegui voltar. Mas assim, eu voltei em grupos, em corais, sozinha, eu não cantava mais, né? Demorou muitos anos para que eu pudesse entender que maior é o que está em nós do que o que está no mundo. Verdade, né? verdade. Eu não entendia isso ainda. E aí eu fui voltando aos pouquinhos, cantando com o coral da igreja, cantando nas apresentações, Dia dos Pais, Dia das Mães, né, uma data comemorativa, a gente cantava ali em conjunto. Aí você ia? Aí eu ia, né, que eu tinha uma equipe, né? Dava pra misturar no meio do povo. Eu falava assim, o inimigo não vai estar só focando em mim, né? Tem mais gente aqui, tem mais gente comigo. E ali foi indo, até que eu fui perdendo medo, o Senhor foi falando comigo, né? E aí chegamos no antigo ministério, onde eu conheci a apóstola Marta. E ali, né, foi um período que eu não estava, assim, congregando em nenhuma outra igreja, né? Eu tinha mudado de bairro, estava procurando uma igreja mais próxima. Só que eu não estava envolvida com nada de louvor, nenhum ministério, na verdade. Né? E numa palavra que ela pregou, o Senhor me chamou de volta, assim, de uma maneira muito forte. É tempo de voltar. Olha. É tempo de cumprir o chamado que eu te dei, né? Porque o Senhor, Ele muitas vezes nos dá chamados, nos entrega dons, e a gente enterra por medo, por insegurança, né? Por tantas questões que a gente coloca à frente e esquece que quem nos chamou é maior. Verdade. E aí eu fui ter uma conversa com ela, eu era novíssima ali na igreja, né? Eu até imaginei que ela não permitiria, porque geralmente os pastores gostam de conhecer a pessoa primeiro antes de pôr... Um tempo, né? Sim. Um tempo, uns 3, 4 meses, por aí, geralmente é o mínimo, né? Pra você conhecer o caráter da pessoa, né? E eu concordo com isso. E eu acho que eu tava ali, sei lá, uns 3 meses, talvez nem isso.
E eu fui conversar com ela e falei que o Senhor tinha falado comigo na pregação que eu deveria voltar. Olha. E achando já que ela ia negar o pedido, prontamente ela falou, conversa com o líder do louvor, faça uma audição com ele, porque não basta ter chamado, Sim. você tem que ter Sim. o mínimo de habilidade naquilo que você vai fazer. Claro, é aperfeiçoar o dom, né? Com certeza, né? Não podemos fazer relaxadamente pro Claro, Senhor. é verdade. E aí ela me falou para fazer uma audição com o líder do louvor, e se ele concordasse, eu estava dentro. E ali eu fiz essa audição, fui recebida no Ministério de Louvor, foi um tempo maravilhoso que eu passei ali com eles, até que nós acabamos saindo dali com a bênção, tudo para um novo propósito de Deus. E ali eu tô até hoje. Olha que maravilha. Sim. Então, vamos lá. Você começou na Igreja Pentecostal. Sim. Depois foi para Batista. Foi. Nesse tempo você já novinha passou ali uma batalha espiritual. Quando você, sem saber, Deus já tinha te chamado para fazer parte de um louvor. Você passou ali um momento, né, de dificuldade espiritual. E isso é bom para as pessoas entenderem, tá, gente? Nós estamos falando aqui de coisa séria, tá? Sim. São coisas espirituais. Para quem crê no espiritual de Deus, tá vendo que aqui é coisa séria. Se você não crê, eu te peço, ore e peça a Deus discernimento, para que você possa compreender o que nós estamos falando aqui. Porque o que nós estamos falando aqui é de chamada, e muitas das vezes nós, como pais, né, negligenciamos, às vezes, os nossos filhos num momento de medo, né, porque não é só birra, não. Às vezes está acontecendo algo e a criança não sabe expressar. Sim. E graças a Deus sua mãe teve sabedoria da parte de Deus, então ali ela foi, naquele momento também preparado por Deus, já fez a oração, mas você disse que o inimigo de alguma maneira conseguiu colocar ali uma sementinha para que você desse essa esfriada. Mas você falando aí, eu fiquei aqui pensando, né? Como que as coisas, né? Mesmo no momento que nós, todas as vezes, queremos parar, Deus prepara um culto, né? Sempre tem um culto. Deus prepara um culto. Sempre. Não quer dar aquela parada, quer dar aquela distanciada. Não, é quando eu quero ficar quieto. Não, hoje tem um culto. Ah, vou lá. É nesse culto que Deus te pega. É nesse culto. E nesse culto Deus te pegou. Deus me pegou. E isso serve para todos vocês que estão ouvindo, né? Às vezes a gente acha que vai conseguir fugir do chamado, né? Dá uma de Jonas. Não, né? tem jeito. A gente pega navio, a gente vai para outra rota, a gente tenta dar o contorno, mas Deus encontra a gente do outro lado, porque quando Ele nos chamou, Ele tem um propósito, né? Através de você, Deus quer alcançar outras pessoas. Verdade. Às vezes não vai ser no Ministério de Louvor, às vezes vai ser você orando por alguém, às vezes vai ser na sala da escolinha. Sim. Né? Por isso a importância de falar dos departamentos da igreja. Deus atua em todos eles. E fora dela também, né? Mas Ele precisa de instrumentos para isso. O instrumento sou eu e é você. Então nós precisamos deixar o Senhor nos usar para trabalhar. Sempre vai ter um culto para você, para você glória. voltar. Aí, ó, que dessa. E é verdade, isso é muito bom, porque às vezes quem tá nos ouvindo aí, você, vaso de Deus abençoado, aí, ó, há tempo de louvar, a esperança, você ainda tá de pé, tá respirando, tá meio trincadinho aqui dali, mas ó, Deus é especialista em restaurar vidas, pessoas, reestruturar chamados, dons, e você vai se levantar no nome do Senhor Jesus. Mas pastora, e como que vocês trabalham o louvor na igreja com os membros que compõem ali o grupo? Em quantos vocês são hoje? Hoje nós somos em 4. 4. Né, 3 vocais. E entre esses vocais tem uma que toca violão. Uhum. E temos o baterista, que é o pastor Júlio, né? E assim, nossa equipe, graças a Deus, apesar de pequena, é uma bênção. E ali a gente, né, procura ter o entrosamento entre nós, a unidade que a Bíblia nos manda ter, mas também o nosso tempo de oração, de jejum, para que as coisas do Senhor venham fluir. Então passa um pouquinho para nós dessa estratégia aí, pro pessoal já ir acompanhando, que às vezes está lá batendo cabeça na igreja, não tá sabendo como unir o povo, como montar uma estratégia onde dá para ali fazer um jejum, uma oração, todo mundo junto. Sim. Como que vocês fazem essa parte? Vocês costumam separar um dia específico, ou quando assim dá para reunir mesmo todo mundo para fazer aquele momento de união? Como que vocês fazem? A gente não tem um dia específico, né? Geralmente dias de culto. Sim. A gente já tira, isso é imprescindível, a gente tira para jejuar. E de repente, quando o Senhor direciona fora do culto alguma coisa ali, a gente obedece, né? Mas a gente não tem um dia específico, tal dia é o dia do jejum, mas é o dia do culto mesmo. Mas procurar, logicamente, ter uma vida de santidade, isso daí é para qualquer padrão, cristão, né? Sim, né? A gente tem que estar né? vigiando todo o tempo. Isso é muito bom. E dentro disso, também queria te perguntar para você o seguinte: como que você enxerga hoje o cenário do louvor? Nós estamos vendo aí com a internet, né, crescendo muito a questão de danças, vídeos, a parte de tecnologia. Nós estamos aqui hoje usando a internet também, né, para estar levando a palavra. Mas como que você tem enxergado isso durante o período de culto? Você vê isso com os bons olhos? Você acha que todas as vezes as pessoas estão indo para um lado muito extremo? Tá quase um show? O que você vê de como está o cenário hoje? Olha, a Bíblia fala que onde o Espírito Santo de Deus está ali, a liberdade. Sim. Né? Só que nós não podemos confundir também a liberdade que
que o Senhor nos dá para fazer bagunça, para causar desordem, né? E, infelizmente, eu tenho acompanhado aí muitas igrejas, muitos ministérios de louvor que fazem muita performance, né? Sai do foco que é a adoração para ir para uma parte de performance. E não foi para isso que o Senhor nos chamou, né? Chamou aqueles que são separados para conduzir o ministério de louvor, né? Ele nos chamou para que nós pudéssemos ajudar a igreja, conduzir a igreja a um nível de adoração que às vezes sozinhos não iam conseguir. Sim. Né? Porque chegam pessoas de todas as maneiras dentro da igreja, né? Chegam pessoas que estão passando por lutas, pessoas que estão passando por luto, chegam pessoas que já estão sem ânimo, pessoas que estão com problemas de todas as espécies. E muitas não têm a força, o discernimento para poder entender o que é o louvor, como ele nos aproxima de Deus. Então, a função do ministro de louvor, da equipe, né, do ministério de louvor, é essa. É através da adoração conduzir. E se nessa condução da adoração tem a dança, né, tem a espontaneidade das pessoas, amém. Deixa elas adorarem ao Senhor. Eu creio que precisa haver essa liberdade. Sim. Desde que seja com o foco certo. Né? Desde que nós estejamos ali, todos pelo mesmo propósito, que é de conduzir a igreja para esse momento de adoração. Eu penso assim. Isso é benção. Porque muitas das vezes nós vemos os extremos, né? E sai um pouco daquilo que, até mesmo de uma entrega para Deus, né? Vira mais uma performance única da pessoa, né? E nós temos que tomar cuidado com isso. E eu quero saber mais um pouco, como que vocês separam os louvores para os dias de culto, como que vocês trabalham, vocês já deixam preparada ali uma lista, ou cada um coloca ali um pouco, dá uma dica, como que vocês fazem? Cada um sugere, né? Porque cada um tem seu gosto também, né? Suas preferências. Sim. Então a gente sempre está sugerindo. Mas dentro dessas sugestões, a gente procura ver, primeiramente, buscar o Senhor para ver o que ele direciona. Às vezes não é para aquele culto, né? E também procurar ver qual é o tipo de culto. Por exemplo, na igreja, na quarta-feira, é culto de cura e libertação. Então a gente procura louvores que falem desse tema. Né, louvores que vão falar sobre Jesus, sobre o poder do sangue, sobre o poder da adoração, louvores nesse sentido. Culto de Santa Ceia, nós vamos procurar falar mais do sangue, do sacrifício de Jesus, do amor. Então, sempre também respeitar o tema. Sim. Logicamente que o Espírito Santo, ele comanda, né? Se ele quiser alterar a rota, a gente tem que estar ligado. Tá atento, né? Tem que estar atento para entender o que ele está falando. Porque, às vezes, por causa de uma alma que entrou ali, o Espírito Santo muda tudo, porque quer falar com aquela pessoa. Né? Só que precisa haver essa sensibilidade no grupo de louvor, para estar disponível para alterar essa rota, não ficar preso ao que ensaiou, não ficar preso somente, eu não sei tocar, eu não entendo. E aí, por isso, a importância da preparação, né? Por isso, a importância de conhecer além do que você gosta. A gente não pode só ouvir o que gosta. É verdade. O ritmo, né? Cada um, às vezes, gosta de alguma coisa. A gente precisa ser dentro da palavra, o que respeita a palavra de Deus, né? Obviamente, mas a gente precisa ser eclético. A gente precisa ouvir de tudo um pouquinho. Porque hoje tem vários ritmos, tem muitas letras, tem muita coisa, mudou muito. Exatamente. Cada dia que passa, nós vemos aí pessoas novas louvando, uns louvores mais abençoados que os outros, cada vez mais cristocêntricos. E como lidar com o Espírito Santo, tudo ali preparado, os 4 louvores, 3 louvores no jeito, e o Espírito Santo fala, eu quero que vocês louvem, eu cuido de ti agora. Então. E aí? Essa é a importância de, primeiramente, conhecer, né, uma gama maior de louvor. Não ficar só focado no que está no grupo. Né? Tem ministros de louvor, falando agora a nível geral, que às vezes mandam no grupo as sugestões, né, ou a escala do louvor que vai ser, e a pessoa se atenta somente naquilo e não procura buscar outras coisas, não procura ouvir outras pessoas, não procura ver o que tem de novo acontecendo, não procura se atualizar. E é importante que a gente se atualize, porque as coisas de Deus estão em movimento. Então, o Senhor, ele não é parado, ele atua no movimento, né? Agora ele está falando pra gente ir, de repente ele manda parar. Era como a nuvem, né, que conduzia o povo no deserto. Tinha hora de ir, tinha hora de parar. Então, nós precisamos, como, né, servos de Deus, como ministros de louvor, também ter esse discernimento. Né, ouvir em casa, aprender a tocar, mesmo que não for na escala, mesmo que não tiver escalado. Aprender a tocar, aprender a cantar. Eu me lembro que quando eu entrei, né, voltei para a equipe de louvor, eu tinha muita preocupação. Dificilmente eu solava algum hino. Eu era mais backing vocal, né? Porque eu ainda estava no processo ali, o Senhor me curando para poder tomar frente de alguma coisa novamente. E eu me lembro que, assim, eu sempre fui muito dedicada para estudar mesmo, para aprender. Nunca tive, assim, oportunidade... Nunca não. Uma vez eu tive uma oportunidade de fazer aula de canto. Foi por um período bem curto. Sim. Mas, assim, no geral da minha vida, foi o Senhor me capacitando e eu buscando aprender na internet, técnicas novas, e treinando em casa, errando feio em casa, para poder no culto fazer bonito. Fazer bem feito, né? Fazer direito. E eu me lembro que, como eu era back, eu pegava o playback dos louvores que a gente ia cantar, e aí eu ficava ouvindo o back vocal. Entendi. Só o playback. E eu ficava ali ouvindo e tentando imitar a voz. Porque o solista ia cantar, eu ia saber fazer ali atrás o back, eu ia sustentar ele. E muitas vezes foi o que ajudou.
Só que eu via que muitas pessoas não tinham essa preocupação de estudar. Entendi. Aí você buscava fazer da melhor forma e muitas das vezes o companheiro não estava seguindo ali. E essa é a importância, porque se de repente o Senhor te conduz para mudar alguma coisa durante o culto, você vai estar preparado? Olha aí. Será que você vai ter na sua casa um tempo que você tirou para construir essa bagagem de aprendizado? Para aprender a fazer um back vocal, para aprender a sustentar uma nota, para aprender a solar, porque não é só a parte de oração, de jejum, que é o importante, o mais importante. Mas nós também temos que aprender a valorizar, né, a parte técnica. Verdade. Nós temos que nos atualizar. Quem tem a oportunidade de fazer uma aula, de se aperfeiçoar, tanto na voz como no instrumento, tem que se aperfeiçoar, porque para o Senhor nós oferecemos o nosso melhor. Se o meu melhor me dá a condição de fazer uma aula, de buscar alguma coisa a mais, eu vou fazer. Se o meu melhor não me permite essa condição, tem o YouTube que ensina, que ajuda. Sim. Né? A gente precisa ter essa proatividade de ir atrás, de buscar. Porque a hora que o Espírito Santo direcionar, é a hora de fazer, você vai estar pronto. Você vai ter bagagem para poder oferecer ali, para servir a igreja. Verdade, você falou algo importante, porque muitas vezes as pessoas querem tudo ali, porque é pago, é isso, é aquilo. E você falou algo que é verdade. Tem muito conteúdo que, por mais simples, ele já vai te dar uma base hoje. Muito. A internet, por esse lado, ela é muito boa, porque tem várias pessoas que muitas das vezes não tem uma notoriedade, como aquele cantor ou professor que é famoso e você quer comprar aquele curso de R$1.000, mas tem alguém que já foi aluno daquele cara, que tá começando, tá passando aquelas teclas, tudo que você viu ali, o cara tá sempre colocando um vídeo ou dois ali grátis, ensinando, e muitas das vezes falta essa proatividade de querer crescer e melhorar, não apenas pagando ou ganhando, mas buscar mesmo, né? Sentar também, conversar, o interesse. Verdade. Sim. Às vezes falta esse interesse, né? Sim. Nós vamos ter agora, por esses dias, uma noite de louvor e adoração na igreja. E eu faz uma semana que eu tô ensaiando uma nota. Aí, ó. Uma passagem. Pra ficar bonito, porque assim, é legal você ter alguma coisa a mais pra oferecer do que aquela coisa básica. Né? E isso não é pra glória nossa, pra falar, nossa, como ela canta, nossa, como ele toca. Não, mas é para que quando as pessoas estiverem ali adorando a Deus, aquela coisinha diferente que você ensaiou, que você se preparou, venha adornar uma adoração a Deus. Sim. Entregar uma coisa bonita, sabe? Entregar uma coisa bem feita. Eu acho que isso é tão importante. E já faz uma semana que eu tô nessa nota, pelejando. Tô chegando, até lá vai estar bom. Vai dar certo, então. Né? Quando não dá certo o tom, como a gente só tem uma pessoa que toca instrumento ali fora, a bateria, que a bateria não dá, né? O ritmo. Então, às vezes, não dá certo da gente passar durante a semana, não deu certo esse tom, só no dia do ensaio. Pra não chegar no ensaio e ficar perdendo muito tempo vendo tom, mudando tom, eu vou no YouTube, eu já pesquiso, tal louvor, um tom acima, um tom abaixo, eu vou procurar. Já vai preparando. Aí tem, verdade, tem mesmo. Tem muitos. Então, assim, eu vou no playback, eu vou até achar meu tom. E assim vai dando certo. Você otimiza tempo no louvor, você já vai se preparando em casa. Não tem o risco de você chegar na hora e tá tudo feio, né? Todo mundo ensaiou somente aquele tom original. Pronto, ali, padrãozinho. E daí na hora não deu certo, e aí ninguém ensaiou outro tom? Ninguém buscou aprender outra coisa? Isso é importante. É importante, até porque também nos tempos de hoje, nós temos falado um pouco disso também aqui durante alguns episódios, que a Bíblia não mudou, a palavra não mudou, mas como levar a palavra mudou. Muito. Como cultuar hoje se mudou muito. Hoje, com todo o crescimento que teve nas igrejas, dessa parte de modernização, o padrão de culto, a liturgia de culto mudou demais. Sim. Então, as pessoas hoje, felizmente ou infelizmente, não vai mais na igreja apenas por querer ouvir a palavra. Nós temos que ser sinceros, né? Porque é uma realidade. Ninguém vai mais no culto só porque, nossa, hoje eu vou porque eu quero ouvir a palavra. Glória a Deus para quem ainda está, né, com esse ímpeto, mas nós sabemos que hoje, querendo ou não, as pessoas estão buscando aquele algo a mais, que é o que você falou. Sim. Está buscando aquele algo a mais, algo que na minha igreja, eu tenho um grupo de louvor que, olha, pessoal, entende? Ninguém mais quer viver o básico. Ninguém mais quer ficar parado no tempo. Hoje mudou. Hoje tem ministério de dança, gesto, mais teatro. Sim. O pessoal está mais envolvido, conectado com a internet. Então, se nós vemos alguns vídeos de vez em quando aí, pastores mais senhores entrando e brincando ali com os mais novos, porque hoje não adianta mais a gente ficar naquele sincronismo do passado, né? Mudou, e muitas das vezes as pessoas estão deixando de ir na igreja, infelizmente, por conta disso, né? Sim. Porque não consegue ver até mesmo uma atualização nos louvores. Às vezes a pessoa, ela gosta tanto só de um ritmo, que eu vou chegar na pergunta, né? Que você prefere? Você é mais louvor antigo, os louvores mais modernos, ou você tá ali no meio termo? Como que tá aí? Olha, respondendo primeiramente a parte da questão de como as pessoas têm chegado na igreja, isso é uma coisa assim que me entristece um pouco, né? Não ser mais o motivo principal, as pessoas irem pela palavra, mas é uma realidade, a gente não pode negar.
né? E assim, eu creio que há 2 cartões de visita na igreja. O primeiro é quem está na porta recebendo. É verdade, hein? E o segundo é o ministério de louvor, que é quem abre o culto. Então, se a gente chega numa igreja, se depara com uma equipe de louvor despreparada, desafinada, desajustada, Sim. será que essa pessoa vai ter vontade de voltar? Às vezes a palavra é maravilhosa. Às vezes, né, o pregador, o pastor que está ali, uma pessoa ungida, cheia de Deus, a palavra realmente toca, mas a pessoa não dá conta de ouvir. Já vi em muitos lugares irmãos que gostavam muito da igreja, mas o louvor não estava dando certo, chegava atrasado depois do louvor. Preferia passar o período de louvor para não tá ali. Pois Meu é. E Deus, quem é que prepara o coração das pessoas para receber a semente? É esse momento. É o louvor. É. Então, se a pessoa chegou com o coração endurecido, chegou com o coração entristecido, quem vai conseguir conectar a alma dessa pessoa, né? Levar ela à adoração, para que entenda que o Senhor não mudou, que não importa o que ela está passando, Deus é o mesmo, Ele é imutável. Quem vai fazer esse papel é a equipe de louvor. Então, é importante a gente entender que precisa ter esses ajustes, precisa ter a técnica, sobretudo a unção, Sim. essa preparação que nós falamos, né? E respondendo a questão aí da minha preferência, eu gosto muito dos louvores novos, mas eu sou tinha antigo. Eu sou hashtag louvores antigos, entendeu? Eu não sou, né, muito da antiguidade, assim, mas eu procuro olhar. Sim. Né? Esses dias eu até achei um canal no Instagram, um perfil, em que eles fazem releitura de muitos louvores da década de 80, de 90. Tinha alguns que eu não conhecia, porque eu não era nascida, mas a letra é maravilhosa. Eu fui buscar aprender e achei cantores novos que regravaram. Isso é importante, né? Até eu trouxe um desses louvores para a igreja. Aquele Alfa, Ômega. Ele é um louvor lindo, antigo. Sim. Sabe? Cristocêntrico. É bonito esse louvor. Sabe? Leva a nossa alma assim diretamente aos pés do Senhor. Quem não consegue se emocionar com um louvor desse está precisando de muito fogo do Espírito Santo para reavivar. Porque... derreter esse gelo aí, né? Então, assim, logicamente, a gente não pode se atentar somente aos louvores antigos ou somente aos novos. Né? Como eu falei, a gente tem que ser mais eclético, tem que abranger bastante louvores e estilos musicais, porque na igreja tem gente de todo jeito. Tem os jovens, tem o senhorzinho que gosta da harpa. Verdade. Né? Sempre tem um senhorzinho que vai gostar de Grandioso És Tu. Você não vai cantar? Quem que não gosta? Então, mas tem jovens que acham meio paradão, mas assim, cabe a equipe de louvor aí, fica uma dica pra você, o ministro de louvor que toca, que canta, aí, hein? Anota aí, faz uma releitura, entendeu? Você achou muito parado, achou muito, né? Faça uma releitura, estudem, se aperfeiçoem, vão atrás, busca dar uma renovada nesse louvor, dar uma avivada nele. Sim. Vai fazer toda a diferença, você vai trazer pra igreja, pro corpo de Deus ali, pra aquele momento de adoração, você vai trazer alguma coisa que é maravilhosa, riquíssima em palavra, cristocêntrico, mas com uma releitura mais jovem. Sim. Para agradar todo mundo, né? Mas principalmente para agradar Deus, porque nós temos que pensar primeiramente, né, como Ele quer ser adorado. Verdade. Não como a gente acha que as coisas têm que fluir. Sim. Né? Então, eu acho importante ter essa mescla. Um pouquinho do novo, um pouquinho do antigo, mas nunca esquecendo o foco principal, né? Que são louvores que adoram a Ele, que falam dEle. Isso é o primordial. É que vai conduzir os irmãos, né? Sim. E até, puxando um gancho, você consegue explicar para nós a diferença entre, muitas das vezes, utilizar um louvor conhecido para mexer com o povo, entre você realmente estar ministrando aquele louvor com unção? Eu creio que existem momentos, né, em que você sabe que, dependendo da palavra, o que está sendo ministrado ali, você já sabe que aquele determinado louvor que está falando sobre aquilo vai mexer com o emocional. Então, eu acho que, assim, a gente não deve invalidar. Porém, o que quebra o jugo da vida das pessoas, da nossa vida, é a unção. Então, o ser guiado pelo Espírito Santo é muito mais importante do que o mexer com o emocional. A gente tem que tomar cuidado com isso, porque hoje nós temos visto até naqueles fundos musicais, Sim. Né, aquele pad que eles deixam tocando. Frequência. Nossa, você acha que você está ali totalmente cheio de unção e não é emoção. Então, a gente tem que tomar um pouquinho de cuidado com isso. Eu acho assim, a gente não deve erradicar da igreja, né? Tem momentos para usar, por isso é importante o discernimento espiritual, né? Para você saber qual que é o momento de você utilizar dessa ferramenta emocional para poder ajudar a palavra ali a, digamos assim, fixar melhor no coração dessas pessoas, ou o momento que é para quebrar um jugo, que é para você destruir alguma coisa ali maligna que há na vida de alguém, você precisa de um louvor que tenha unção, você precisa de um louvor que venha, né, acompanhando o que o Espírito Santo está pedindo através da palavra. Então é importante ter essa sensibilidade, saber, né, como andar por esse caminho. Sim. E você já passou algum momento assim que você estava louvando, ou você já viu que alguém manifestou durante um período de louvor? Se você, como você disse, né, você está ali ministrando e esse jugo é quebrado, essa coisa maligna, ela tem que bater retirada. Você já passou por essa experiência?
Já passei. Não chegou a se manifestar daquela maneira, jogando cadeira, assim. Mas existem outras formas de manifestar. Sim. Pessoa que passa mal. Pessoa que não consegue ficar de pé para adorar. Começa a ter dor de cabeça, começa a ter enjoo. Pessoas que não aguentam ficar no ambiente da adoração. Fica uma levantação para ir no banheiro. Cuidado com isso daí. Uma levantação para ir no banheiro, uma levantação para tomar água. Vai lá fora conversar, volta. A gente precisa entender que o momento da adoração é um momento onde, primeiramente, nós estamos sendo a oferta. Né? A Bíblia fala que nós temos que fazer um culto racional a Deus e sermos sacrifício de louvor, oferecermos a Ele sacrifício de louvor. Então, um sacrifício custa. Sacrifício não é uma coisa fácil, né? Às vezes a gente vai estar passando mal, às vezes a gente vai estar cansado com problema, mas aquele momento é o momento que nós estamos colocando o nosso corpo para cultuar o Senhor. Então, existem momentos que o inimigo ele tenta barrar o louvor através de fazer a pessoa passar mal, através de fazer a pessoa não se sentir bem naquele ambiente. E é importante a gente ter esse discernimento. Às vezes um obreiro que está lá embaixo, alguém que tem que estar atento, né? Não é todo mundo só levantando a mão e adorando. Quem trabalha na obra precisa estar atento, né? Nesses detalhes. Ver se o irmão está precisando ali. Às vezes precisa de uma intervenção, às vezes precisa de alguém ir lá, pôr a mão na cabeça, pulsar, orar. Então, sim, acontece muito isso na hora do louvor, principalmente quando é louvor de muita adoração, assim, né? Hoje a gente tem visto alguns louvores aí que são falam mais do homem. Sim, né? O meu eu, você. Quando você começa a declamar ali Jesus, quando você começa a declamar o poder do amor dele, o maligno não aguenta. Não aguenta. Não aguenta. Né? Você vê que na hora que tá falando da vitória, de mim, pra mim, por mim, tá todo mundo com a mãozinha pra cima e recebendo. Sim. Na hora que é pra ofertar, pra você... fala uma palavra pro Senhor, fala o quanto você o ama. Muitas pessoas às vezes não conseguem abrir a boca pra falar. Né? Não tem o que eu vou dizer. Isso é falta de algo gerado no secreto, né? A gente vai, como corpo, pra se reunir pro culto, pra fazer alguma coisa lá que a gente já faz no nosso secreto. Sim. Então, às vezes, as pessoas têm essa dificuldade porque não tem essa vida em casa, né? Mas é por isso que existe o Ministério de Louvor, para ensinar. Por isso a gente tem que ficar falando, abre a sua boca, glorifica o Senhor, fala o quanto você o ama, fala que Ele é lindo. A gente ensina eles. É dar o comando mesmo para a igreja, né? Isso, exatamente. É conduzir mesmo, né? Exatamente. É conduzir, porque muitas das vezes a pessoa, ela chegou ali, já não queria ir pro culto. Brigou, vamos falar do culto de domingo, né? Já teve aquele almoço complicado, que culto de domingo geralmente é onde nós temos a maior parte dos irmãos, né? Por trabalho, tudo mais também, né? Mas às vezes passou aquele domingo já complicado, amanhã o almoço, o frango demorou a cozinhar, e chegou de tarde, dormiu, passou do horário, mora longe da igreja, aí tem que levantar correndo, chega na igreja daquele jeito. Sim. E aí é como você disse, muitas das vezes o irmão tá lá carrancudo, e você tá, meu Deus, aquele irmão tá olhando, é ruim pra mim, o que é? Mas na verdade ele não se preparou pro culto. Não, só foi. Só foi. E esse é o momento que o louvor, ele tem que entrar. Exatamente. Isso também não é um impedimento pra você que tá atrasado pro culto, que tá com uma vida conturbada. Vai pra igreja. Não deu tempo de se preparar, só vai. Lá o Senhor vai trabalhando. Não deixa de ir por causa disso. Mas esse é uma outra questão que afeta muitos ministros de louvor, que é ficar focado no semblante das pessoas, na reação da igreja. Sim. Isso destrói. Se você ficar preso nisso, você não vai conseguir fazer o que o Espírito Santo te levou para fazer ali. Verdade. Né? Eu me lembro que eu estava assistindo um podcast da Ana Paula Valadão, na época que ela gravava Diante do Trono, aquelas multidões de estádio. Eu gosto muito de assistir ela, porque para mim ela é uma referência de ministra. Isso. Nossa, para mim ela é uma das maiores referências de ministra de louvor. E ela contando que lá no estádio, a gente assistindo o DVD, tá tudo lindo. Tá perfeito. Você não tem os insights de quem tá ali. Sim. E ela contando que, enquanto eles estavam ali naquele palco ali, naquele altar, falo palco porque não é igreja, né? E aquela multidão, ela olhava para as pessoas e assim, era vendedor de pipoca passando, era alguém anunciando algodão doce, era o outro vendendo picolé, um mexendo no celular. Então, assim, a igreja, por ser menor, a gente consegue, né, muitas vezes prestar um pouco mais de atenção em alguns detalhes do que lá. Mas acontece igual. Às vezes não tem um vendedor de pipoca dentro da igreja, mas tem um irmão que tá conversando com o outro, tem a mãe que tá acudindo o filho, tem um irmão que já tem um semblante fechado. Você acha que o problema é com você, que o louvor tá feio, que ele tá com aquela cara, mas às vezes não é. Eu falo por mim mesmo também. A carranca tem hora. Você tem isso, pastor? Eu tenho. Tem hora que eu dou uma olhada assim, eu falo, nossa, peraí, eu acho que eu tô com a cara fechada. Deixa eu dar um sorriso. Deixa eu dar uma melhorada aqui. Porque realmente tem hora que, se você for ficar por isso, eu falo por mim, né? Eu não entro no mérito de louvor. Minha área mais é ministrar mesmo a palavra. E eu lembro de, no início, eu lutar muito com isso. O pastor falava pra mim, não preocupa com o irmão te olhando. Não preocupa. Às vezes você vai achar que o irmão que tá
rindo, um semblante calmo, tá falando, vai, nossa, olha que benção. E que às vezes é o contrário. Então não preocupa se vai rir, se tá chorando, se tá de cara fechada, se tá virando os olhos, preocupa. Não. Vai pra fazer aquilo que o Espírito Santo tá te conduzindo, ministra ali, como você buscou, como você orou e faz. Porque se ficar olhando o irmão, você trava. Trava completamente. Você trava. Tira o foco. Completamente. É perigoso até errar o louvor. Mas acontece, né? Muito. Olha aí. Acontece muito, porque as pessoas ficam esperando uma correspondência. Sim, verdade. Você tá na igreja, levanta suas mãos, vamos adorar o Senhor. O irmão tá com a mão pra baixo, tá olhando assim. O outro tá com a cara fechada, amarrado. Sim, e aí você tá lá, nossa, ninguém tá gostando do meu louvor hoje. E quando você fala assim, aplauda o Senhor e ninguém aplaude o Senhor? Meu Deus. Aí você não sabe se não saiu o som, se a pessoa não te ouviu, será se que... ninguém quis aplaudir. Deixa eu ver aqui se tá... Então, assim, a gente não precisa, a gente não deve ficar preso na reação das pessoas, porque a gente não tá indo lá agradar as pessoas. Nós estamos indo servir elas através da unção, do ministério que o Senhor confiou a nós. Nós estamos servindo a igreja, né? Mas ali o objetivo para agradar alguém é somente ao Cordeiro Santo. Então, se nós nos preparamos, se houve a direção do Espírito Santo na escolha do repertório, se houve a direção do Espírito Santo na preparação do jejum e da oração, né, se a equipe está em unidade, se a equipe se consagrou, se santificou, vai embora. Vai embora, porque às vezes é exatamente isso. Aquele que está rindo, você está pensando que está rindo de você, que está rindo da voz que você está fazendo. Não. Às vezes foi alguma coisa que aconteceu ali, o inimigo usa dessas artimanhas para poder ali distrair o louvor, para poder paralisar o que o Espírito Santo está fluindo ali naquele momento. Então... eu falo assim, ó, a gente tem que estar atento ali, né? Não pode ficar o tempo todo com o olho fechado. Mas em alguns momentos, fecha o seu olho, adora em espírito, né? Depois você abre ele rapidinho para ver se alguém está tentando se comunicar. Mas não fica preso, né? Na correspondência da igreja, porque ela não é fidedigna, né? A gente tem que estar ali com o nosso coração, tendo ali o selo ali da aprovação do Espírito Santo. Da igreja. Forte, hein? Da igreja não precisa, né? Porque a igreja não vai ser fidedigna na reação dela. Às vezes vai estar com uma cara feia, mas vai estar recebendo. Às vezes vai estar com uma cara boa e não vai estar. Verdade. Tá vendo aí, ó? Você está vendo, né, Vaz? Pra você que tava preocupado, porque você tava começando a louvar lá ele a glória e de repente o irmão fechou a cara, não fique preocupado com isso, não. Tá? Continua fazendo pra Deus. Tem que ter o selo, como é que é? O selo... de aprovação do Espírito Santo. O selo de aprovação do Espírito Santo. Muitas das vezes... as pessoas até saem da igreja porque alguém não sorriu, né? Já vi vários casos. Olha, e você falando agora, eu lembrei disso. Tipo assim, quantas pessoas às vezes não parou de ir na igreja porque ninguém sorriu. Às vezes... porque, irmãos, nós estamos falando aqui de seres humanos, tá? Como eu e você, tá bom? Nós aqui não somos super crentes, seres humanos, tá bom? Tem dia que não tá legal mesmo. Pra todo mundo. Pra todo mundo. Então, assim, nós estamos falando aqui também para que você se amadureça, né? Porque não vai ser toda hora que todo mundo vai bater palma, vai sorrir, né? E nesse momento também, como gerenciar os outros membros do grupo, porque você tem uma reação e como gerenciar a reação dos outros para que não se percam também durante esses momentos. Olha, geralmente, quando nós estamos cantando todos juntos, tocando, tem dias da semana que eu, por enquanto, ainda estou sozinha, né? Mas quando nós estamos todos juntos, geralmente sou eu que ministro, que estou lá na frente, ministrando louvor. Então, eu procuro nem ficar mostrando muito. Eles estão lá, né, às vezes com a cifra lá intertida, alguma coisa, tocando. Eu nem esboço muita reação. E se eu vejo que está parando por alguma reação da igreja, por alguma coisa, eu já dou um toque para continuar. Se for algum momento que dá para fazer um espontâneo, eu amo os espontâneos. Amo de paixão. Porque é o momento que você não fica presa à letra da música, né? E deixa o Espírito Santo falar. Às vezes ele vai usar daquele tema que está, né? Obviamente, está fluindo naquele tema, naquele louvor. Mas o Espírito Santo, às vezes, quer direcionar uma palavra específica para alguém naquele momento. Então, eu aproveito esses momentos e eu, né, já dou um toque ali para a equipe, ó. Vamos fluir agora. Só toca, e ali o Espírito Santo usa, ele fala. Porque é importante também ter esses momentos, né? Não ficar aquela coisa mecânica. Verdade, engessada. Verdade. Por isso que é bom também a união do grupo, né? Imprescindível. Porque num olhar, a pessoa já entendi. Às vezes um gesto, né? Vocês ali conseguem se comunicar para não deixar cair o ritmo. E às vezes, é como você disse, né? Independente de líder ou não, mas você está ali à frente, puxando o louvor. Você tá ali na linha de frente. Então, a primeira tem aquela sensibilidade da atmosfera do que tá rolando no culto. Como você disse, é começo do culto. Então, às vezes o irmão já chegou com aquela vontade de chorar. Às vezes um já chegou ali com encosto mesmo. E Deus já permitiu você até enxergar ali. E aí Deus fala, é agora, minha filha. Vamos, manda um louvor de fogo aí pra esse povo. Sim. E já chega junto. Porque tem que passar pra equipe, né? Pra equipe entender, vixe, peraí. Ela já
deu sinal aqui, então o negócio não tá leve, não. Vamos pegar firme. Exatamente. Tem que acompanhar. Tem que acompanhar, né? O que tá acontecendo. Sim. A frequência espiritual, digamos assim, da igreja, tem que ir acompanhando. Só que eu falo assim, ó, eu creio que é responsabilidade do ministro de louvor, de quem tá ali naquela hora conduzindo o louvor, de ter esse discernimento. Não dá para responsabilizar a equipe. 100%, não. Verdade. A responsabilidade de quem tá lá na frente. Aquele dia, por isso é importante a preparação, né? Espiritual. Aquele dia o Senhor designou você para estar à frente, para estar observando o mundo espiritual ali da igreja naquele momento, para estar observando quem está entrando, de que jeito está entrando. Ali, e a equipe precisa também acompanhar o que o ministro está falando ali na hora. Se o Espírito Santo falar para o ministro naquela hora tem que trocar o louvor, a equipe tem que estar pronta. Sim. Por quê? Porque o Senhor falou. Tem um motivo, tem um porquê. É como quando o pastor chega para pregar, para ministrar a palavra. Sim. Todo mundo não está atento no pastor? O pastor não está atento no ambiente espiritual da igreja? Às vezes já aconteceu várias vezes da apóstola entrar para pregar, a gente está tocando um determinado louvor, o Espírito Santo fala para ela, para tudo e começa outro do nada, dá até aquele corte. Mas por quê? Porque existe alguma coisa tem um ali, motivo. Tem um motivo. Tem uma pessoa que está precisando, né, ouvir, se for alguma coisa mais ali na parte de quebra de maldição, de alguma pessoa que chegou ali com alguma coisa, né? Chegou carregado. Tem um motivo. É maligno mesmo, né? Tá ali pegada, a pessoa chegou ali carregada e Deus falou, é agora, vai lá porque pode orar, pode impor as mãos que... Já aconteceu várias vezes, nem entrou na palavra ainda, tem que alguém lá expulsar demônio. Né? Tem que descer um obreiro, às vezes ela desce. Mas assim, essa sensibilidade de quem tá ali na condução naquele momento. O pastor não tá ali ainda, a responsabilidade é sua, ministro. Então se prepara, né? Com jejum, com oração... Também com os louvores, né? De conhecer os louvores. Porque às vezes um louvor que você ouviu naquela semana que o Espírito Santo te deu para ouvir naquela semana, ele tá te preparando porque ele vai precisar que use no dia do culto. Então é importante a gente também ouvir o Espírito Santo nos outros dias, né? Não é só no dia do culto. Tem que estar ali alimentando, ó. Quantas vezes, né? Agora falando de parte de palavra, que o Espírito Santo me dava palavras que depois eu ia ter que ministrar e eu nem sabia. E aquela palavra ele vinha alimentando no coração. E com o louvor não é diferente. Né? Às vezes é um louvor que você ficou a semana inteira ouvindo e não sabe nem por quê. Chegou no fim de semana, você entendeu. Tá ali. E até porque também não é só louvor. Não. O ministro, ele tem que abrir o culto com uma palavra. E muitas das vezes ali, na hora do espontâneo, o Espírito Santo te lembra de uma palavra e você vai ali fazer aquela parte que você vai ministrar dentro do louvor. Então, a palavra também é imprescindível, né? Totalmente. E eu tava aqui o pessoal da Apacentar, e eu gravei com ele sobre o ensino, né, também. E aí você falando aí agora, eu lembrei sobre o ensino, a importância de nós, o presbítero Miguel, ele tava falando assim para mim, pastor, para mim é fundamental que todos os obreiros, e aí ele colocou louvor, todo mundo, ele colocou assim, todos que trabalham de alguma forma na igreja, ativamente durante o culto, ele classificou como um obreiro. Né? Então assim, todas essas pessoas, elas têm que fazer parte de algum momento de ensino na igreja da palavra. Né? E como você enxerga isso? Você enxerga que é como um todo, não estou falando da igreja onde você congrega, mas como um todo, em algum momento você consegue identificar que está faltando isso, essa união para estar ali meditando na palavra, buscando, porque até mesmo eu tenho visto que muitas igrejas estão se reunindo e compondo as suas canções biblicamente. Sim, tem crescido bastante o número de composições próprias, né, de cada ministério. Eu valorizo isso, sabia? Eu também acho bacana. Acho muito bom, porque isso faz a equipe, não é só de louvor, mas a igreja como um todo, desenvolver o interesse pela palavra, porque para você compor um louvor tem que ter palavra, né? Não dá para ser voz da nossa cabeça. Sim. Né? Então, a não ser que não queira atingir as pessoas para mudança, para transformação. Eu quero falar com todo mundo, eu quero... Não, se for algo realmente para mudar uma vida, chegar ali com a presença do Senhor, tem que ter palavra, né? Precisa tem que ter, então você enxerga isso com bons olhos. Eu enxergo porque isso estimula, né, a leitura da palavra, isso estimula o aprendizado. E eu acho isso muito importante nas igrejas, né? Agora falando do ensino em si, porque as pessoas têm a mania de pensar que só tem que entender de Bíblia pastor. E tá errado. Todo cristão precisa aprender a Bíblia, precisa viver a Bíblia, né? E a gente é o pastor de alguém na rua aí. Você pode precisar pregar para qualquer um a qualquer instante. E aí, qual vai ser a palavra que você vai ter? Sim. Qual vai ser a base? A Jesus te ama. Tá. Amém. Glória a Deus. Ele ama, mas muito bom. E depois? Só isso, irmão? Eu queria amar um pouquinho. Não é? Verdade. Então a gente precisa estar preparado. Eu vou falar aqui de obreiros, né? Mas isso se estende para cristão no geral. Sim, no geral. Mas todo obreiro, né? A palavra do Senhor vai falar lá no livro de Timóteo que você tem que manejar bem a espada de Deus.
Isso é importante. Porque o inimigo, ele é astuto e ele vem com os sofismas dele. Sim. Né? Ele mistura muita coisa, um pouco de verdade, um pouco de mentira, que se torna um engano. E se você não tiver embasado na palavra de Deus, muitos caem. E assim tem sido nos louvores também. Né? Principalmente esses louvores aí que quer encher a bola do homem, quer encher o ego do homem. Coloca um pouquinho da palavra e o resto é tudo para mim, por mim. E aí as pessoas não entendem que sim, Jesus, né, se deu por nós, por amor, tudo, mas aí a pessoa começa já a levar a gente como centro, né? Porque Deus não vive sem você. Porque... meu Deus. Calma lá, irmão. Calma lá. Respira. Vou tomar uma gole d'água aqui. Toma. Respira, porque as coisas não são assim. Deus já era Deus antes da fundação do mundo e continuará sendo Deus quando todos nós estivermos no pó. Então, se Ele nos chamou, é porque Ele é infinito em graça, em misericórdia, em amor, né? Não é porque a gente é muito importante, assim, a ponto, né? Não, a gente tem que saber também o nosso lugar. Verdade. Né? E o nosso lugar é conhecer a palavra de Deus, para que a gente entenda da nossa identidade, para que a gente saiba quem nós somos em Cristo, para que a gente tenha base bíblica para pregar para alguém, né? Quem vai compor um louvor, para não fazer coisa errada ali também, porque um louvor, ele ministra muito a vida das pessoas. Verdade. E não só dentro da igreja. Né? Eu costumo falar que tem louvores que são para congregacionais, e existem louvores que é para o nosso secreto, que às vezes não vai caber dentro da igreja, mas vai falar muito com você na sua casa. Sim. Né? Também tem que ter essa sensibilidade para não sair colocando louvor errado na igreja. Mistura, né? Nossa, esse louvor me quebranta tanto, mas é no seu secreto. Exatamente. Não cabe no culto. Não cabe. Tem que tomar mais cuidado. Tem que tomar. E para isso é necessária a palavra de Deus para todo obreiro. Né? E que estratégia usar, principalmente nesse momento, falando sobre composição, sobre a palavra, como usar da palavra de Deus ali no período do louvor para quebrar esse egocentrismo, aonde muitas das vezes, como você mesmo disse, nós esperamos até mesmo um culto que vai falar pro meu ego. A gente vai pra igreja, nossa, hoje eu quero aquela palavra que vai me... Olha hoje eu quero ouvir aquela palavra que vai me levantar, que vai... Mas peraí, irmão. Será que você precisa de uma palavra pra te levantar? Ou pra te libertar? Pra te quebrar? Será que você precisa de uma palavra que ela tenha muito fogo pra derreter o gelo do seu coração? Ou você precisa de uma palavra pra te ajudar a cultivar mais a presença de Deus? Que estratégia usar nesses momentos? Primeiramente, por isso é imprescindível o ensino. Né? Porque através do conhecimento da palavra de Deus, a gente vai ver que quem está por trás desse egocentrismo de hoje é o próprio Satanás. Sim. Né? Ele quer distorcer o louvor. Ele não precisa fazer você, cristão, criar uma música profana. Ele precisa fazer você, cristão, desviar o foco da adoração. Meu Deus. Então, as pessoas ficam muito presas àquilo que é profano, aquilo que, né, fala palavrão, faz apologia. É o que está escancarado, exatamente. Né? Na verdade, muitas das vezes o foco não é nem olhar para o que já está escancarado, é o que está camuflado. Exatamente, porque para nós que somos cristãos, aquilo que está muito escancarado vai escandalizar já de cara. Sim. Não é igual para quem está lá no mundo ainda. Mas ele vem com aquele famoso sapatinho de algodão. Então, ele vem com coisas sutis. Vai aos poucos tirando a adoração que é do Senhor, colocando ao homem, atribuindo ao homem, digamos assim, um certo merecimento que não é dele, é tudo pela graça. Então, eu acho que a principal estratégia é a gente prestar atenção, primeiramente, na palavra e, consequentemente, nas letras dos louvores. Ver se está exaltando ao Senhor, se está falando dos atributos de quem Ele é um louvor que vai edificar a nossa vida, que vai quebrar esse orgulho, vai quebrar esse egocentrismo, que naturalmente já vem do homem caído, que nós precisamos todo dia combater. Sim. Agora, a partir do momento que a gente alimenta a nossa alma, o nosso espírito com canções, com todo tipo de mídia, né? Vou falar na mídia no geral, filmes, etc., que exaltam ao homem e que atribuem a ele o poder, o sucesso, o merecimento, isso já é uma armadilha do inimigo. Eu já vejo como uma armadilha para que o ser humano aos poucos venha se afastando verdadeiramente do propósito do louvor, né? Do propósito que nós fomos criados, que é um relacionamento com Deus. Que se manifesta também através do louvor, né? A gente tem que ficar atento, né? Para não cair nessas ciladas que, querendo ou não, vai nos afastar para longe do foco, né? Da presença de Deus. E dentro da igreja. E dentro da igreja. Não é fora, não. É participando culto após culto, campanha após campanha. Porque se a gente deixar abaixar a guarda, ele vai entrar. Sim. Ele não brinca. Brechas mínimas, ele faz um regaço, né? Com certeza. E dentro disso, fala para nós aí algumas características que você enxerga assim que faz parte de alguém que está à frente ali do louvor, para estar regendo, para estar conduzindo um grupo. Quais são as características que você vê? Eu já vou começar com uma polêmica. Meu Deus, pode mandar, já olha ali. A primeira, gente, quem é ministro de louvor, quem tem esse chamado, né, você que está sendo aí gerado nesse chamado, humildade. Humildade. Porque
eu vejo assim, o inimigo, quando ainda era um anjo, né, o que fez ele ser expulso do céu foi o orgulho. E o contrário do orgulho é o quê? A humildade. Então, muitas vezes, você vai achar que está fazendo certo, você vai achar que está fazendo direitinho, vai ter até se preparado em casa, e às vezes vai receber alguma palavra de conserto, alguma palavra, né, até para você crescer, né, no propósito de Deus na tua vida. Então, é necessário ter humildade para aceitar crítica, Sim. aceitar conselho de quem é mais velho, da tua liderança, de pessoas que já estão no ministério há mais tempo. Né, uma pessoa que não aceita conselho, uma pessoa que não ouve instrução, é uma pessoa que rapidamente vai cair. Né? O orgulho, ele precede a ruína. Então, a primeira característica é a humildade. Né? Depois, com certeza, uma vida de santidade. Nós precisamos entender que quando nós somos chamados, separados para um ministério, seja ele qual for, nós vamos precisar abrir mão de algumas coisas, de muitas coisas. Né? E nesse abrir mão, às vezes a gente fala assim, mas o fulano faz, por que eu não posso fazer? Tem coisas que o Senhor designou para nós que não cabe mais Sim. fazer. Né? O Espírito Santo, ele vai nos moldando ali, conforme o que ele quer fazer através da nossa vida. Certos lugares, ambientes, certas amizades já não cabem mais. E eu tenho certeza que você que está aí do outro lado ouvindo, o Espírito Santo já tem ministrado com você algumas dessas coisas. Às vezes é um amigo que está te afastando, que está te desviando do propósito de Deus. Às vezes é um comportamento, né, que o Espírito Santo já está ali te falando para mudar. A gente precisa ser humilde para entender que nós precisamos todos os dias ser quebrados. É verdade. Né, ser feitos ali na mão do oleiro, ser formados como um vaso, como Ele quer. E vai ter coisas que para o outro Deus vai permitir fazer e para você e para mim não. Por quê? É o propósito dele para cada um de nós, né? Nós temos que estar abertos para essas renúncias. É importante renunciar. Se você quer ser alguém cheio da unção, se você quer ser alguém cheio do poder de Deus, vai precisar abrir mão de muitas coisas. Né? E a terceira característica que eu acho também imprescindível é assim, fazer todo o esforço possível para viver em unidade. Não é fácil. Né? Mas a palavra de Deus diz, no que depender de você, tenha paz com todos. Sim. Tem coisa que não depende, mas no que depende, busca a paz. Né? Busca unidos em amor pelo vínculo da paz. É isso. Porque onde tem guerra, onde tem discussão, onde tem briga, o Espírito Santo não vai atuar. Verdade. Né? Então não adianta ali ter a preparação espiritual, o jejum, a oração, se você não tiver em conserto com o teu irmão, se você não tiver em aliança com o teu irmão, se você não tiver em obediência ao teu pastor. Tem que estar em unidade, a igreja, né? E principalmente a liderança ali, composta ali, no nosso caso aqui, do tema de hoje, né? Pelo Ministério de Louvor, o anjo da igreja, precisa ter essa unidade. Então, a humildade, né? A disposição para renunciar e viver em unidade. Meu Deus. Se você não pegar essa benção aí para você seguir e melhorar, irmão, você vai perder seu tempo. Olha quantas coisas aqui nós estamos falando que às vezes você tá aí desapercebido, parado, desanimada. Às vezes você até já marcou a reunião com o teu líder ou até mesmo com o pastor ou com a pastora para entregar o teu cargo. Não faça isso não. Ora. Às vezes está te faltando alguma dessas características que a pastora Thaís está falando aqui para nós, porque é importante nós termos essa paz, né? Para que nós venhamos conviver, porque eu costumo dizer, né? Você está ali à frente de um trabalho dentro da igreja, ou você está ali como um obreiro, a sua família agora é a igreja também. Então, teu irmão da esquerda, da direita, ele faz parte da tua família. E família é aquela coisa. Tem o que grita, tem o chorão, a chorona, o mais bravo, né, o zangadão, mas é todo meloso. São pessoas distintas, mas todos ali tendo a sua peculiaridade, mas ao amor, ao carinho, ao respeito. E nós temos que aprender a conviver e ter essa concordância para viver essa unidade. E, pastora Thaís, nós estamos indo já para as considerações finais. E eu quero pedir para que você deixe uma mensagem para quem está aí até mesmo, tem dentro de si essa vontade. Não fala apenas de você, você tem que ser chamado para ser um líder de louvor. Não necessariamente, porque muitas das vezes você, como a pastora diz, você vai buscar, você vai estudar, você vai se dedicar, tem formação para isso hoje, tem várias escolas, várias igrejas, grandes, médias e pequenas que você vai conseguir, né, ter isso. Então não é uma questão de um chamado espiritual, existe, mas também tem aquilo onde você pode buscar para oferecer o seu melhor a Deus. Então eu gostaria que a senhora deixasse uma palavra para essas pessoas que estão aí querendo e às vezes está nessa dúvida. O que você deixa de mensagem aí para nós? Olha, eu creio que existem as pessoas que Deus já chama desde sempre, e Deus também olha para o coração daquelas que têm o desejo de fazer, né? Enquanto muitas vezes não obedecem o chamado e acabam rejeitando o que o Senhor entregou, tem outros que estão buscando para ter aquilo, né? E o Senhor vai se atentar. Eu creio muito que você que tem o desejo de ser um ministro de louvor, de tocar, de louvar, ainda que você não tenha a melhor habilidade hoje,
mas busca em oração, né? Fala para o Senhor que esse é o teu desejo, que você quer servir, né? A gente não quer ser visto, nós temos que querer servir ao reino de Deus, né, à nossa igreja e principalmente ao Senhor com as habilidades que Ele nos confiou. Então, vai gerando essas habilidades já no teu secreto. Vai pedindo para o Senhor para Ele te capacitar. Faça a tua parte de ir atrás, né? Tem muitas coisas que são gratuitas, até Sim. igrejas que fornecem aula de canto, de instrumentos gratuitamente, né? Aqui mesmo na nossa cidade tem muitas igrejas. Sim. Então, vai de você ter essa proatividade de querer ir em busca daquilo que você quer exercer no reino de Deus. Verdade. Né? Mas eu queria aqui deixar um recado para você que já é ministro de louvor, que já toca, que já louva o Senhor. Não desanima. Nós sabemos que o Ministério de Louvor é um dos ministérios mais atacados, né? Por conta do impacto que ele tem na vida das pessoas que chegam na igreja, né? As pessoas chegam de muitas maneiras, Sim. chegam destruídas, chegam com problemas, mas é através do louvor, é através ali daquele momento de adoração que nós vamos conseguir fazer com que esses corações tão endurecidos se quebrantem para receber a presença de Deus. E é essa presença que vai transformar a vida deles. Então, olha para você hoje como um agente de milagre. Olha para a tua vida hoje como alguém que o Senhor está querendo usar para libertar as vidas, né? Libertar os cativos, para reconstruir aquilo que o inimigo destruiu um dia, para trazer de volta nas mãos dessas pessoas aquilo que o inimigo um dia levou. Então, você é alguém que Deus colocou, que Deus instituiu para fazer a diferença, não só na sua igreja, mas onde o Senhor te colocar, onde Ele te mandar ir. Então não desista, né? Como o pastor falou agora há pouco, pessoas que muitas vezes já têm intenção de entregar o cargo, de desistir, nós não fomos chamados para desistir. E eu tenho certeza que se você for orar, for buscar em Deus, o Senhor não vai falar para você parar, Ele vai mandar você ser forte e corajoso, continuar, não desanimar. Essa é a regra para nós que fazemos a obra de Deus, né? Não desanime, não olha para a esquerda nem para a direita, mas procura seguir a palavra de Deus fielmente, porque o Senhor vai honrar a tua vida através da obra que você está fazendo para Ele. Amém? Amém, que benção. É isso aí, pessoal. Espero que vocês tenham pegado a sua porção. Eu vou deixar depois na descrição as redes sociais da pastora Thaís. Você pode estar indo lá, seguindo ela no Instagram. Eu creio que ela vai também estar ali para atender você em algum momento que você venha precisar, tá bom? Vou pedir para ela falar novamente aqui daqui a pouquinho os dias de culto novamente, o endereço, para que vocês possam estar indo lá também participar. Hoje nós tivemos mais um episódio, tá bom? Da nossa série sobre os departamentos da igreja. Hoje falando sobre o departamento de louvor. Pastora Thaís, muito obrigado pela tua presença, por ter topado esse desafio de estar aqui conosco, aqui no Somos Um, falando um pouco, né, da sua vivência, contribuindo também conosco, para que as pessoas venham saber mais como é o dia a dia de um departamento, né? Porque muitas das vezes a pessoa, nossa, como que é, será? Nossa, eu queria tanto aí, ó, tá vendo? Não é fácil, então cuidado com o que você pede, o que você quer fazer na obra de Deus, hein? Mas, novamente, falo pro pessoal o endereço, os dias de culto, tá bom? Bom, eu que agradeço, né, o convite, agradeço a confiança, né, e estamos à disposição sempre para falar do nome do Senhor, porque é Ele que tem que ser exaltado. E nós cremos que tudo é dele, né? Nada é nosso. Sim. Tudo Ele nos deu, é para a glória dele. Então, para você aí que está procurando um lugar para congregar, você que não tem uma igreja, que está afastado do Senhor, eu quero te fazer um convite. É tempo de voltar, né? Jesus está voltando, é tempo de nós servirmos a Ele, é tempo de estarmos em santidade. Então, eu quero convidar você para estar conosco nessa quarta, ou já depois de amanhã. Vai ao ar depois, né? Sexta-feira. Então, no domingo, eu quero convidar você para estar na Igreja Apostólica da Glória de Deus. Fica na Rua Palestina, número 2951, no bairro Eldorado, bem ali próximo da Mirassolândia. O horário do culto é às 7 horas. Você já é nosso convidado. Nós já estamos esperando você com muito amor, com muito carinho. E vamos juntos servir ao Senhor até o fim, porque está próximo o dia dele voltar para buscar a sua noiva. Viu? É verdade. Então, meus irmãos, pastora, mais uma vez, obrigado. Obrigada. E você que está aí do outro lado, não se esqueça, tá bom? Se inscreva no canal, compartilhe, comenta, para que mais pessoas sejam edificadas com a palavra do Senhor Jesus. E como já é de costume, vocês já sabem, Deus é bom e o diabo não presta. Fiquem todos com Deus.